Imagine uma jovem, ainda adolescente, enfrentando o maior império da época com uma coragem tão luminosa que marcou a história da humanidade para sempre. Pense em alguém que, pela fé, desafiou o poder dos homens e preferiu a glória do reino dos céus à sedução dos prazeres terrenos. Quem foi essa jovem capaz de tal feito? Seu nome é Santa Inês, uma virgem e mártir que nos inspira até hoje com sua pureza e firmeza inabaláveis na fé. Seja muito bem-vindo ao canal Caminho de Santidade, onde compartilhamos histórias edificantes de santos, ensinamentos da fé católica e reflexões para uma vida plena no seguimento de Cristo. Hoje, vamos nos aprofundar na vida de Santa Inês, uma das mártires mais jovens e admiradas da Igreja. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que sua vida é tão relevante para os cristãos de todos os tempos e como sua história desafia os valores do mundo moderno. Fique até o final e permita que este testemunho de amor e fidelidade a Deus toque profundamente o seu coração. Santa Inês nasceu no final do século III, em uma Roma marcada por perseguições brutais contra os cristãos. Era uma época em que professar a fé em Jesus Cristo era um crime punível com a morte. Ainda muito jovem, com apenas cerca de 12 ou 13 anos, Inês já havia entregado sua vida a Deus, jurando manter-se virgem e dedicar-se inteiramente ao Senhor. Naquele tempo, a virgindade consagrada era vista como um ato de rebeldia diante das normas sociais e políticas do Império Romano, onde as mulheres eram frequentemente tratadas como objetos de negociação em alianças e casamentos. Segundo a tradição, Inês era uma jovem de extraordinária beleza, o que despertou o interesse de muitos pretendentes, incluindo filhos de importantes figuras do Império. No entanto, ela rejeitou todos os pedidos de casamento, declarando que já estava desposada com Cristo. Um dos rejeitados, inconformado, denunciou-a como cristã às autoridades romanas, o que a colocou no centro de um dos episódios mais emblemáticos de perseguição e martírio na história da Igreja. As autoridades tentaram de diversas formas quebrar sua determinação. Ofereceram-lhe riquezas, prometeram-lhe poder e até mesmo ameaçaram sua vida, mas nada foi capaz de fazê-la renunciar à sua fé. Inês respondeu com palavras que ecoam como um testemunho de coragem. Cristo é meu único esposo, ele me escolheu primeiro, e a ele eu pertenço. O martírio de Santa Inês foi um dos mais cruéis registrados na história das perseguições romanas. Apesar de sua tenra idade, ela enfrentou a morte com uma serenidade que surpreendeu seus algozes e emocionou os cristãos da época. Sua força espiritual transformou sua execução em um testemunho de fé que iluminou as trevas daquele tempo de opressão. Você já parou para pensar no que nos dá forças para enfrentar momentos de provação? Santa Inês é um exemplo vivo de como a fé em Deus é capaz de sustentar até mesmo os mais frágeis diante das maiores adversidades. Ao refletirmos sobre sua vida, somos convidados a nos perguntar: estamos dispostos a colocar Cristo acima de tudo em nossas vidas? Santa Inês foi levada a um tribunal romano e enfrentou as acusações com uma serenidade que impressionava até mesmo seus algozes. A firmeza de sua fé era incomum, especialmente considerando sua juventude. Quando questionada sobre suas crenças, Inês declarou publicamente sua devoção a Cristo, afirmando que não temia as ameaças dos homens, pois sua vida pertencia a Deus. Essa coragem desafiava não apenas as autoridades romanas, mas também os valores pagãos que dominavam a sociedade da época. Como estratégia para humilhá-la e tentar destruir sua pureza, os juízes ordenaram que ela fosse levada a um prostíbulo público. Contudo, Deus, em sua providência, preservou a santidade de Inês. Diz a tradição que, ao entrar naquele local de desonra, sua presença irradiava tamanha pureza que nenhum homem ousava se aproximar dela. Alguns relatos mencionam que um dos homens que tentou tocar nela foi cegado imediatamente, enquanto outros foram tomados por um inexplicável temor. Esse episódio é uma poderosa lembrança da força divina que protege aqueles que se entregam inteiramente ao Senhor. Mesmo após esse milagre evidente, as autoridades romanas insistiram em sua condenação. Por fim,
decidiram que ela seria decapitada, um destino reservado a criminosos considerados perigosos. No entanto, para Inês, o martírio não era motivo de desespero, mas sim de glória. Ela caminhou até o local de sua execução com um semblante de paz, como se estivesse indo ao encontro de seu esposo celestial. Suas últimas palavras, segundo os relatos, foram um testemunho de amor incondicional a Cristo e de perdão aos seus perseguidores. Esse ato heróico não passou despercebido. A notícia do martírio de Santa Inês espalhou-se rapidamente, inspirando uma onda de conversões e fortalecendo a fé dos cristãos perseguidos. O túmulo de Inês tornou-se um local de peregrinação, onde muitos testemunharam milagres e receberam graças pela sua intercessão. Sua memória foi tão venerada que apenas algumas décadas após sua morte, o Papa Dámaso mandou construir uma basílica em sua honra, perpetuando sua história como exemplo de fidelidade e pureza. A história de Santa Inês não é apenas um relato de coragem e martírio, mas também um convite à reflexão. Vivemos em um mundo que muitas vezes tenta corromper nossos valores e nos afastar de Deus. Assim como Inês resistiu às tentações e às pressões de seu tempo, nós também somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo diante de desafios que parecem insuperáveis. O que podemos aprender com a jovem mártir? Sua vida nos ensina que a verdadeira liberdade está em viver segundo a vontade de Deus. Inês rejeitou as falsas promessas do mundo e escolheu a fidelidade a Cristo, mesmo ao custo de sua própria vida. Essa escolha, embora difícil, trouxe-lhe a coroa da glória eterna. E você? Está disposto a colocar Cristo acima de tudo, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente do mundo? Essa é uma pergunta que todos devemos nos fazer diariamente, pois a santidade não é alcançada em um único momento, mas sim em uma série de escolhas que fazemos ao longo da vida. A história de Santa Inês transcende os séculos porque revela a beleza de uma vida totalmente entregue a Deus. Sua coragem, pureza e fidelidade são um testemunho do que significa amar a Cristo acima de todas as coisas. Mesmo em sua juventude, Inês compreendeu o que muitos levam uma vida inteira para entender: que os bens deste mundo são passageiros, mas a glória de Deus é eterna. Hoje sua vida continua a nos inspirar a buscar a santidade em nosso próprio tempo. Talvez não enfrentemos perseguições como as que os cristãos enfrentaram no Império Romano, mas as pressões do mundo moderno não são menos desafiadoras. Vivemos em uma sociedade que frequentemente ridiculariza a pureza, despreza a virtude e valoriza apenas aquilo que é efêmero. Santa Inês nos ensina que vale a pena resistir a essas pressões, pois Deus é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Ao refletir sobre sua história, somos convidados a nos perguntar: o que estamos fazendo para nos manter fiéis a Deus em nossa caminhada diária? Estamos dispostos a sacrificar nossos próprios interesses pelo reino dos céus? Santa Inês nos lembra que a santidade não é reservada apenas para os adultos ou para aqueles que se dedicam exclusivamente à vida religiosa. Ela era uma adolescente que, em sua simplicidade, decidiu colocar Cristo no centro de tudo. Isso é algo que todos nós podemos fazer, independentemente de nossa idade ou condição de vida. Que sua história inspire você a buscar os sacramentos com mais fervor, a aprofundar sua vida de oração e a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Lembre-se de que a graça divina é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como Inês confiou plenamente em Deus, somos chamados a fazer o mesmo, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas. Agora quero ouvir de você. O que mais te inspira na vida de Santa Inês? Escreva nos comentários para que possamos continuar essa reflexão juntos. E se você deseja conhecer outras histórias de santos que desafiaram as adversidades com uma fé inabalável, não deixe de assistir aos vídeos que sugerimos ao final deste. Eles irão enriquecer ainda mais sua caminhada espiritual. Se este vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Caminho de Santidade, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de inspiração. Vamos juntos espalhar o exemplo de Santa Inês e a mensagem de salvação para o maior número de pessoas. Que Deus, por intercessão de Santa Inês, nos conceda a graça de sermos fiéis até o fim,
para que um dia possamos também contemplar sua glória no céu.